São 10h19. Voltamos então com o CBN Campinas desta segunda-feira. A gente fala sobre o clima e a comunicação neste momento. Durante toda esta semana, o Encontro Internacional vai reunir jornalistas, ativistas, pesquisadores que se dedicam à divulgação de dados científicos e ao estudo da comunicação sobre a emergência climática. CBN Campinas está em contato neste momento com Nery de Barros Almeida, da Cameja, uma das organizadoras deste webinário. Muito bom dia, Nery. Nery, vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. A gente fala de emergência climática em um momento que está em evidência toda uma discussão sobre o uso de combustível fóssil. Essa crise que atormenta agora o governo federal, mas também todo o país, a inflação, porque é uma das bases, né? O combustível, é desse novo aumento sobre o diesel e também a gasolina. Como é que é discutir isso? A gente está em emergência climática, mudanças que estão acontecendo ao longo de todo este período, e se discute, não só aqui no Brasil, mas em vários países, o combustível fóssil, quando se fala de uma troca de matriz energética, mas o momento é de gasolina, diesel, tudo que é derivado de petróleo. De fato, nós temos observado uma falta de empenho das nações e também do concerto internacional delas para esse passo que é essencial para o combate à emergência climática, que é a superação do uso de combustíveis fósseis como matriz energética. Então, você foi direto ao ponto. Eu diria assim, que se nós temos duas tarefas cruciais para combater a emergência climática, que é realmente uma emergência, precisamos levar a sério essa expressão emergencial. Uma delas é a troca da matriz energética, o que, por exemplo, no nível doméstico, a gente viu agora a matéria de vocês, com as pessoas tendo aí as suas vidas afetadas, o trabalhador que faz o transporte diretamente e indiretamente toda a população. E, por outro lado, a gente também tem, num nível macro, a guerra, né, que está acontecendo lá no leste europeu, onde, infelizmente, a solução encontrada de curto prazo e bastante oportunista, ao invés de ter de um investimento massivo nas fontes alternativas de energia, tem sido um investimento massivo na utilização de combustíveis fósseis. Então, realmente, a gente tem um descompasso entre uma situação física do planeta que é acelerada e cada vez mais acelerada, e quanto mais ela se acelera, mais difícil as soluções que existem funcionarem, darem certo, serem eficazes, e ações políticas que estão o tempo todo protelatórias e conservadoras, no sentido de apoiar formas que já são caducas, né? Que a gente sabe que não tem futuro, seja pelo esgotamento da fonte energética, seja próximo, seja pela situação planetária, que não dá para esperar para solucionar os problemas depois do final do petróleo disponível para a exploração. E, Nery, como é que a gente conseguiria, né, fazer essa troca de matriz energética? Porque a gente cita o petróleo, vamos ver, se todos os carros hoje passassem a ser elétricos, como é que a gente conseguiria fornecer energia para toda essa frota? Olha, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que considerar, eu gostaria de olhar para a sua questão de um outro ponto de vista, porque é uma coisa que eu acho que interessa muito as pessoas comuns, né, que estão aí trabalhando, ouvindo a gente. Que as pessoas têm muito medo de, quando a gente fala em mudança de padrão de consumo, troca de matriz energética, mudança do padrão de ocupação do solo e de produção, de uso do solo, elas ficam muito preocupadas pensando, poxa, fica um vazio na minha frente se eu tiro tudo isso, para onde é que a gente vai? Eu vou perder o meu emprego? Eu acho que chegou a hora da gente começar a observar que a ciência tem as soluções, são muitas soluções, elas são, digamos assim, customizadas para as diferentes áreas, diferentes regiões, elas não são iguais, mas elas têm que se comunicar entre si, porque o problema que a gente está enfrentando é planetário. Então, nesse complexo todo, seria importante que as pessoas vissem as oportunidades de emprego e de formação. Se a gente imaginar aí um Estado comprometido com investimento no lado
digamos assim, que garante a preservação da vida e a continuidade da vida no planeta, a gente vai começar a perceber, a acompanhar essa ideia melhor e a ver que aí tem oportunidade, sim, de empregabilidade, de uma mudança que pode ser até positiva para a sociedade em termos de mais igualdade e mais oportunidade de formação, né, que hoje em dia foi prometido, mas pouca gente tem acesso à formação para estar compatível com as novas oportunidades de empregabilidade, né? A gente também tem uma crise aí no mundo do emprego que pode não ser acentuada, mas pode ser resolvida por esse enfrentamento. Então eu diria a você, não dá para falar em uma solução, mas a gente certamente tem uma ciência super preparada para responder nesse momento a políticas que venham a enfrentar seriamente o problema e de maneira a gerar empregabilidade. Então, não tem uma palavra mágica, sabe? Que eu vou dizer para você, a gente vai fazer assim. Mas à medida em que houver a vontade política de investimento, certamente a gente vai ter várias frentes, várias soluções que poderão ser estudadas e podem ser implementadas como políticas públicas. E Nery, comecinho aqui da entrevista, você praticamente frisou aí a palavra emergência, porque a gente vai de aquecimento global no começo do século, passando por mudanças climáticas, e agora a gente fala de emergência climática. A gente sai de indícios e já temos fatos para indicar essa emergência, é isso? Sim. Entre o final do ano passado e o início desse ano, foram publicados os resultados em 3 partes do 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um painel da ONU, do qual participam os governos e cujo resultado, o texto final, é um pacto, digamos assim, um consenso dos cientistas dos diferentes países ali reunidos. Então, na verdade, é um relatório dos governos que é aprovado politicamente depois de aprovado cientificamente. E esse relatório, esse último relatório, afirma que, sem sombra de dúvida, a situação climática do planeta é originada pela ação humana. Né? Vários modelos científicos foram mobilizados no planeta, né? Foram os resultados do painel, eles decorrem da análise de mais de 14 mil artigos científicos produzidos segundo diferentes metodologias em diferentes partes do planeta, e esse conjunto de trabalhos atesta para a gente que sem a ação humana, a situação climática atual não seria atingida naturalmente. É absolutamente impossível. Então, o padrão produtivo em vigor é efetivamente o responsável pelo aquecimento, que é um aquecimento em ritmo acelerado, crescente. Eu chamo a atenção para esse fator físico, porque nós estamos muito acostumados a lidar com problemas humanos, né? E nós estamos pela primeira vez na história, diante de um problema que diz respeito a todos nós, que ameaça a todos nós e que não provém da nossa organização, digamos assim, e que, embora esteja relacionado ao nosso modo de vida, ele não é resolvido usando ferramentas sociológicas. Vamos pensar assim numa guerra mundial, né, como nós já tivemos 2, que foram problemas que nós enfrentamos segundo artifícios da política, da história, da sociologia. E agora a gente tem um problema que não pode ser enfrentado com essas armas apenas e que diz respeito fundamentalmente a problemas físicos do planeta. Então, a gente tem problemas de ordem climática e natural que têm que ser enfrentados por nós dentro da mesma linguagem, ou seja, precisamos agir de maneira a ter resultado no ambiente físico. Não que as questões de ordem sociológica e política não sejam importantes, eu mesma já citei há pouco isso. Elas são importantes, mas elas têm que dialogar no ritmo e na natureza das questões físicas. Então isso é muito novo para a gente. E aí a gente tem uma dificuldade de compreender o problema e de enfrentar o problema e até de acreditar que é possível enfrentá-lo, e porque ele é muito original, né? Então, gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, que é o diálogo entre a nossa sociedade e um problema de ordem física. Né? Então, como é que a gente coloca essas duas coisas em contato e responde a elas no ritmo necessário? Porque elas não vão responder, não vão esperar pelas nossas decisões.
A gente precisa, então, se adiantar. É por isso que a gente está diante de uma emergência, porque a gente tem uma situação em aceleração crescente e ações políticas muito lentas e uma falta de pacto internacional bastante notável. Então, hoje mesmo saiu uma matéria na imprensa falando das dificuldades para se fechar uma pauta para a COP27, que deve acontecer em novembro. Esse tipo de impasse tem que ser superado rapidamente pela humanidade. E esse webinar acontecendo hoje, até o dia 24, até sexta-feira, das 2 da tarde até as 4. Última informação, era 1.500 inscritos. O pessoal ainda pode se inscrever? Como é que faz para participar? Isso, o seminário, para participar do seminário é preciso fazer uma inscrição, e a pessoa, a partir da inscrição, ela pode assistir as sessões que mais a interessam. A programação está na internet, a pessoa pode ir lá e fazer opção por uma mesa ou por uma conferência. Nós temos, assim, muitas experiências de pessoas que fazem intuitivamente uma excelente comunicação de emergência climática, mas temos também ativistas que estão aprendendo a fazer em pautas específicas, como, por exemplo, a Zipporah Berman, uma canadense que está trabalhando pela criação de um tratado internacional de não proliferação de combustíveis fósseis, algo inspirado lá no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que nós vimos na década de 70 se desenvolver. E temos também cientistas que estudam essa comunicação, porque já virou uma nova área de estudos multidisciplinar que envolve psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, físicos, jornalistas, economistas, que são pessoas que estudam como comunicar bem sem gerar aquela aversão que muitas vezes um problema difícil apresenta às pessoas, né? Eu não vou ouvir esse assunto porque ele me deixou chateado. Não, está na hora da gente ouvir o assunto e acreditar nas soluções e acreditar que a ação de todos nós é importante, no plano político e também no plano prático, no sentido de mudar modos de vida e mudar a maneira como a gente olha o nosso presente e o nosso futuro pelas próximas gerações, porque nós vamos ter que começar essa luta, mas estamos lutando já pelos nossos filhos, pelos nossos netos e pela natureza que todos nós amamos tanto. Nery de Barros Almeida, da Cameja, que é a Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço a oportunidade e muito grata a todos que nos ouviram. Bom dia. Tenha um bom dia, são 10 horas e 32 minutos.